Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Márcia Diniz, venho aqui retomando esse assunto de trigonometria, reforçando, né? Então, o pessoal do segundo ano aí, a gente está fazendo esse reforço, muita gente entrou atrasado, né? Teve gente que não tinha acesso ao Classroom, então ali a gente reforça os conteúdos. Bom, antes, né, esse lembrete aqui em todas as disciplinas, todos os professores lembram, para continuar acessando o Classroom, automaticamente conta a sua presença, o Meet com o professor, quer tirar dúvidas da prova, fala direto com o professor e entregar as atividades, né? A gente sabe, o aluno que só está ali pelo Aula Paraná, não assiste o Classroom, vai pegar ali, não participa do Classroom, né? Vai pegar as atividades na escola, gente. Nós estamos finalizando o ano, esse é o último trimestre e vai dar tudo certo, a gente tem que pensar assim. Bom, na aula passada, a gente ficou com essa função trigonométrica, com essas constantes A e B, né? A função era a função cosseno. Na aula de hoje, a gente vai começar aí falando um pouquinho da tangente de um arco, né? A professora coloca aqui até o gráfico da tangente, né? Então, lembrando, cosseno é do eixo horizontal, seno do eixo vertical, a gente já teve essa aula do seno e do cosseno, e a tangente, tangenciar, encostar, né? Tem um ponto comum, eu falo sempre isso para os alunos, ó, o que é reta tangente, pro? Um ponto comum, encosta no ciclo aqui, ó, tá certo? É a tangente. E aí eu coloquei aqui o ciclo e tal, para estar explicando um pouquinho mais sobre a função tangente. Olha lá, pessoal, nós temos aqui a tangente de um arco. Eu faço essa explicação, mesmo você já tendo conhecimento, a professora repete. Traçamos uma reta que liga o ponto do ciclo e a origem do sistema. Vemos onde está a reta, ela cruzando a tangente. Então, a tangente está aqui, tá certo? Essa reta que tem um ponto comum com a circunferência, e daí quando a gente prolonga aqui, ó, nós vamos ter essa medida aqui, tá certo? Que vai ser a tangente desse arco. Então, nós vamos ter a representação do ângulo em graus, né? E vamos ter essa representação em radiano. Também a gente vai ter que ficar ali fazendo os exercícios em graus e radiano, tá? Então, mostrando ali, ó, em verdinho a professora colocou ali a tangente de x. Lembrando lá, né, das razões trigonométricas, lá do fundamental a gente estuda as razões trigonométricas. Então, no nono ano ali, o aluno estuda o triângulo retângulo. O que é o triângulo retângulo, né? Reforçando isso, aquele triângulo que tem o ângulo reto. E esse triângulo tem os seus lados ali com nomes especiais. O lado oposto ao ângulo reto é sempre a hipotenusa. E os lados que formam esse ângulo reto são os catetos. Então, quando a gente define um ângulo, nós temos na frente do ângulo o cateto oposto, tá? E o que está formando o ângulo indicado, o cateto adjacente. Então, reforçando, quais são as razões trigonométricas? Seno, cateto oposto com a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente, né, a gente até estou reforçando aqui, ela é o cateto oposto, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. E o que eu falei? Que o cateto oposto aqui, ó, na projeção no ciclo, é o seno. E o cateto adjacente, na projeção aqui no eixo x, é o cosseno. A tangente, né, que é cateto oposto sobre cateto adjacente, vai ser a razão entre seno e cosseno de x. Pessoal, nós vamos usar em vários exercícios, por isso que a gente está retomando o assunto. Quando a gente chega ali nas equações trigonométricas, né, e aí eu preciso fazer muitos cálculos e a gente acaba trabalhando com essa informação. Tem o valor do seno, tem o valor do cosseno, logo você tem a tangente do arco. Certo? Que é a razão entre essas duas representações de seno e cosseno. Bom, aqui também, né, a professora não vai definir esses valores no ciclo, eu já vou direto comentar. Nós temos os ângulos notáveis, 30, 45, 60, né, os ângulos notáveis, que já foram trabalhados em aulas anteriores, tá? Daí eu coloquei aqui a tangente desses valores e os valores que estão ali no ciclo, nos eixos,
Tá? Então, a tangente de 0 graus a gente define por 0 grau, né? Que é ali onde encostou, né? Tangenciou é 0 graus. A tangente de 30 graus, lembrando, raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45, né? Seria 1. A de 60, raiz de 3. Pessoal, a gente vai ver que na reta tangente nós não definimos o valor de 90 graus, tá? Porque 90 graus está paralelo à reta tangente. Então, de 180 vai ser 0, tá? 270 a gente também não vai definir, lembra lá do ciclo? Então, o 90 e o 270 estão na mesma reta. E aí, a gente não define a tangente de 270. 360 e 0 graus, né? Então, o início e o final da circunferência. Os dois têm tangente 0. Quanto ao sinal da tangente, lembra seno e cosseno, a gente precisa lá primeiro quadrante positivo, segundo quadrante seno positivo mais cosseno negativo. Isso também vai ser usado nos exercícios. Então aqui a professora colocou separadinho até para ficar melhor, para vocês visualizarem melhor. Tá aqui a tangente, a definição do ângulo, né? Então no primeiro quadrante e no terceiro, né, que é essa simetria que ocorre entre o ângulo do primeiro e do terceiro, a tangente será positiva. Já no segundo e no quarto quadrante, pessoal, o que acontece com a simetria desses arcos côncavos? A tangente vai ser negativa. Então, vamos lembrar. Dá para pensar assim? Ímpares, quadrantes ímpares. 1 e 3, positivo. Quadrantes pares, 2 e 4, negativo. Gostei dessa ideia de par e ímpar. Sim, então, pode estudar primeiro e terceiro positivo, segundo e quarto negativo. Já vamos para uma atividade, né? Uma atividade de revisão, que eu acredito que ali quem está acompanhando as aulas, né, vai saber calcular ali a tangente de 1860. Peraí, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Então, o que você vai fazer? Vai pegar 1360 graus e vai dividir, 1860 graus, né? E vai dividir por uma volta completa, que é quanto? 360. Vai ver o número de voltas, certo? E onde vai parar ali no ciclo trigonométrico. Daí a gente vai calcular a tangente desse resto, ok? Tempinho para vocês resolverem.
Conseguiram fazer essa divisão? Tá, pode ficar ali 360, multiplicando para ver o que fica mais próximo de 1860, tá? Então, ó, para calcular a tangente de 1860, né, obtém-se a primeira determinação positiva do arco, né? A gente já viu como que a gente consegue fazer essa primeira determinação positiva. Como eu falei, divide por 360, total 5 voltas e o resto foi de 60 graus. Então, ela rodou 5 vezes e parou no ângulo de 60 graus. O que a gente vai fazer? A tangente calculada vai ser a tangente de 60, tá? Que é proporcionalmente a mesma. E na tangente de 60, voltando naquela tabela lá, raiz de 3, certo? Bem fácil, recordando aí. A atividade 2, tá? Coloquei um pouquinho ali mais salgadinho, né? Por quê? Ah, professora, ainda tá fácil essas retomadas aí. Então, para quem lá no começo, que foi passado a trigonometria, mandava recadinho para a professora que não estava entendendo nada, tal, a gente está retomando esses assuntos aí e terminamos o ano sem muitas dúvidas, né? Para quem acompanhou as aulas, para quem tentou, foi buscar. Certo? Então, aqui, atividade 2. Calcule o valor de A. E A é quem? Cosseno de 510 mais a tangente de 3π sobre 4. Então, quer dizer, em graus e radiando para você recordar ali como você faz para transformar os dois ali na tangente, né, de um ângulo notável e responder direto. Tempo para vocês, pessoal. E aí, pessoal, conseguiram fazer essa expressãozinha, né? Porque A é uma expressão ali trigonométrica.
Vamos ver. Devemos obter a menor determinação positiva de 510 graus, então começa ali por graus. 510 dividido por 360, viu que a professora faz essa multiplicação, né? Que isso aqui é uma divisão que a gente chama de processo longo da divisão, porque eu gosto de mostrar o resto. Então, dá uma volta e a gente tem 150. Aqui precisa observar que 150 é do segundo quadrante, por causa do sinal, tá? Reduzindo ao primeiro quadrante, né, 180 menos π, né, então, menos x, desculpem, vai ficar 180 menos o ângulo de 150, vai dar 30 graus, e a gente vai calcular cosseno de 510, depois cosseno de 150, aqui, né, uma paradinha aqui, 150 está no segundo quadrante, que o cosseno é negativo. Então, eu vou calcular menos o cosseno de 30, prestar atenção nisso. Então, o 30 aqui foi o ângulo da menor determinação positiva, e aí cosseno de 30, né, a gente coloca ali raiz de 3 sobre 2. O negativo, gente, lembrando, é do cosseno de 150. Se você está na dúvida ali, professora, se eu não colocar o sinal, vai errar. Prestar atenção do sinal em cada quadrante do seno, do cosseno e agora da tangente. Agora vamos aqui em radiano. Em radiano, né, quem tem dúvida, pode pegar 3π sobre 4, tirar o π ali, trocar por 180, né, simplifica por 4, 180 dividido por 4 dá 45, vezes 3 ali, 135 e calcular o ângulo, né, em graus. Aqui a professora fez o quê? Reduzindo ao primeiro quadrante em radiano mesmo, que é π menos x. Então, ficou π menos 3π sobre 4, né? Π sobre 4. Então, essa representação aqui, ó, é a mesma se eu tivesse passado para graus. Então, aqui eu preciso observar, peraí, mas aqui deu π sobre 4, né? A ideia do ângulo aqui, mas era 3π sobre 4. E 3π sobre 4 está no segundo quadrante, que a tangente é, gente, negativa. O sinal é bem importante. Então, não basta só gravar ali qual é o valor do ângulo de 30, de 60, de 90 graus. Precisa observar em qual quadrante. No caso, não 90 graus. 90 graus está no eixo, certo? E a resposta deu menos 1. Mas vamos voltar aqui, era uma expressão, gente, olha lá. Cosseno de 510 mais a tangente de 3π sobre 4. Tá? Vamos ali, então, coloquei o valor, eu pensei que eu não tinha colocado ali, mas eu coloquei os valores, né? Raiz de 3 sobre 2 e menos 1, jogo na expressão, o valor deu menos raiz de 3 sobre 2, aqui deu 1 negativo, e faço aqui na finalização, ó, não precisa substituir ali por aproximação a raiz de 3, né? Só tirei o mínimo e finalizei com menos raiz de 3 menos 2 sobre 2, tá? Então, faz uma finalização ali, tirando o mínimo múltiplo comum. A atividade 3, tá? Ainda é dessa retomada de seno, cosseno e tangente. Eu coloquei ali para você deixar em ordem o valor do seno de 120, cosseno de 120 e tangente de 120. Qual que é o maior? Qual que é o menor? Que ordem que eu pedi? Ordem crescente, do menor para o maior. Então, presta atenção ali, coloca os valores. Não esquece do sinal, a que quadrante eles pertencem, né? 120 é qual quadrante mesmo? 120 é do segundo quadrante. Já vou dar como dica aqui, seno, positivo, cosseno, negativo, tangente, negativo. Um tempinho aí para vocês resolverem.
conseguiram? Eu acho que esse aqui, né, só foi colocar os valores direto, como eu falei, observar o sinal, né, de quadrante a que pertence, que o 120 pertence ao segundo quadrante. Vamos ver o que a prof fez aqui, ó. O seno de 120 igual ao seno de 60, né? Raiz de 3 sobre 2, ali indicando que o seno de 120 está no segundo quadrante, que ele é positivo. Já o cosseno de 120, né? Olha que o negativo apareceu depois, né? O cosseno de 120, ele está no segundo quadrante, que o cosseno é negativo, lembra dessa parte. E aí, cosseno de 120 meio, então ficou menos meio, tá? A tangente, 120, positiva ou negativa? Negativa, ó, coloquei o negativo depois. Então, todos aqui, ó, certo? Eles ficam com a simetria do ângulo de 60 graus. Todos eles, eu acho que é por isso que ficou mais fácil o exercício, né? E só diferenciou aqui pelo sinal. Então, cosseno de 60, o de 120 é negativo e a tangente também negativa. Colocar em ordem, gente, aqui, prestar atenção para a gente não errar essa ordem do menor para o maior. Eu sempre uso a raiz de 3 como aproximadamente 1,7, tá? Aí 1 meio, 0,5, né? E ali a raiz de 3 sobre 2 é positiva. Então não vai ter problema aí na hora da gente colocar na ordem crescente, tá? O menor eu coloquei menos raiz de 3, que é a tangente, tá? Depois, seguido por menos meio, que é o cosseno. Aqui a professora fez na ordem numérica, mas quando esse exercício aparece ali, né, no Enem, no vestibular, vai estar a resposta, né, pelas razões. Então, 120, né, pelos ângulos. Tangente é menor, depois vem cosseno, e o seno porque deu o valor ali positivo. Então, a ordem ficou essa. 120 menor que cosseno de 120, menor que seno de 120. Bom, aí, né, na aula de hoje a gente estudou a tangente de um arco, parte 1. Então, na aula que vem, a gente continua aprofundando um pouco mais, falando dessa parte dos sinais, da tangente, né? Então, tangente de um arco, parte 2. E eu sempre termino com o meu coraçãozinho ali numérico, né, da matemática, com amor. E aí, até a próxima aula, gente. Fiquem bem.